Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 16 de setembro, uma segunda-feira e mais uma semana, beleza? Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui embaixo e caso goste do conteúdo, considere deixar o like, o joia, que é a maneira com que vocês aí desse lado conseguem me ajudar desse lado e porque também não cai o dedo, tá? Então, se gostar do conteúdo, não esquece de deixar o joia aqui embaixo, beleza? Dito isso, já vamos direto para o gráfico, né, pessoal, que de fato é o que interessa, fazer as nossas atualizações tanto do mercado aqui, da nossa Bolsa Brasileira, e também os mercados lá fora, ok? É, a gente tem o Ibovespa, que segue o processo de correção. Hoje, mais um dia com baixa volatilidade, baixo volume, seguindo aqui dentro dessa congestão em topo. Para baixo, possibilidade de suporte continua sendo 132.600 a 131 mil pontos. E para cima, o pivô é acionado só acima dos 137.440. Beleza? Se a gente dá uma olhada aqui no semanal que a gente também está acompanhando, né, para a gente ver as médias, olha lá, ainda está longe da 9, né? Está se aproximando, então tudo ainda dentro do normal, ok? Só para a gente fazer esse comparativo. Olhando o dólar, ainda segue fraco, apesar de uma tendência de alta no curto prazo, né, uma LTA, linha de tendência de alta, ainda segue fraco, tá? Para acionar um novo pivô, só acima dos 5.707. Por enquanto, bem fraco aí o dólar, mas ainda assim se segurando em uma linha de tendência de alta, ok? Dito isso, vamos dar uma olhada lá fora. O S&P, uma alta de 0,15, também um dia, né, abertura de semana bem tímida, volume aqui bem baixo. Para acionar um pivô, só acima dos 5.680, tá? Vamos dar uma olhada no semanal também. Semanal fechou a semana passada com uma barra interessante de compra, anulando basicamente a semana retrasada de venda, de fato mostrando a possibilidade maior de vir para romper esse topo dos 5.670, um contexto que vai alinhado com o que eu comentei com vocês sobre a reunião que vai definir, né, que vai sair a notícia aí sobre a taxa de juros lá nos Estados Unidos, que no caso é na quarta-feira agora, dia 18, beleza? E se de fato vir o corte da taxa de juros, primeira impressão, a gente sempre acaba tendo aí um viés mais positivo, volta a liquidez para os mercados de renda variável, e geralmente a gente tem uma movimentação exponencial, exponencial não, né, mas um movimento para cima, exponencial é demais, mas uma movimentação para cima, pelo menos num primeiro momento, tá? E depois entram outras questões que não vêm aqui ao caso, mas enfim, é o que a gente anda vendo nos mercados, ok? Principalmente chegando agora no dia da data do dia 18, tá? Uma coisa é certa, vai ter volatilidade, tá, pessoal? O Dow Jones, uma alta já acionando o pivô, né? Precisa ver se vai fechar acima dos 41.600 pontos, mas uma alta de 0,62, volume apesar de ser baixo, pode fechar o dia hoje acionando um pivô de alta, tá? O índice da Nasdaq 0,52 de alta, processo de correção por enquanto normal. Se romper topo dos 17.735, aciona um pivôzinho de alta, ok? O petróleo Brent segue o processo de correção, né? A gente cravou o fundo lá, o alvo do 69, agora o processo de correção se afastou bastante da média móvel de 20. Sempre quando se afasta, primeiro ponto aí de correção, média móvel 74,75, tá? Minério de ferro, inclusive eu preciso pegar o minério, preciso pegar o índice do alumínio, né? Eu acabo esquecendo, mas eu não esqueci que eu tenho que trazer aqui também para começar a analisar o alumínio para vocês, tá? É que é complicado porque, pessoal, a versão que eu utilizo do TradingView, ela é gratuita, então eu não consigo adicionar mais do que X ativos aqui, tá? Então eu não vou conseguir adicionar o alumínio aqui, então vou ter que ficar lembrando de acessar e procurar ele todas as vezes, tá? Isso que é ruim. Mas eu estou vendo aqui alguma outra plataforma para conseguir fazer análise não só do alumínio, mas de alguns outros índices que também tem gráfico, como um timing de mercado aqui para vocês também, beleza? Eu só estou acertando a questão de um login meu aqui de algumas plataformas que eu estou utilizando, mas para começar a trazer para vocês aqui, tem até gráfico de laranja, enfim, de um monte de coisa que dá para a gente passar a dar uma olhada aqui, pelo menos para fazer alguns comentários. Enfim, DXY.
A gente comentou da possibilidade de correção até média móvel de 20, né? Olha lá o que aconteceu. Média móvel de 20 segue uma tendência de baixa no curto prazo, passando por um processo de correção, ou seja, congestão em zona de suporte. Congestão essa que segue sendo a zona de suporte nos $100, foi o que a gente comentou e cravou bem, inclusive, essa zona de suporte. Perdendo os $100, aciona um novo pivô de baixa que tem alvo lá para os 99,50, tá? Lembrando que o DXY é uma cesta de moeda do dólar, é uma cesta de moeda euro, algumas moedas contra o dólar, tá? Não é o real contra o dólar. Nikkei, uma queda de 0,68, DAX 0,35, fraco, Hang Seng 0,80, fraco, e Moex fazendo um pivôzinho de alta, mas ainda dentro de um canal de baixa, tá? Então perde um pouco a relevância, mas de fato ele pode estar demonstrando a possibilidade de reversão no curto prazo, mas aí só fazendo um pivô acima dos 2.820, tá? Por enquanto ainda está longe disso acontecer, mas já é um sinal de possível volta de força compradora, pelo menos agora no curtíssimo prazo, tá? Olhando o ouro, segue subindo, hoje mais uma alta de 0,18, bonito pivô de alta, saiu de um pivô cravando o alvo nos $2.550, próximo alvo da projeção 2.600, tá lá próximo já, então bem forte o ouro aí. O gás, confirmando o pivô que a gente havia comentado, deixando uma barra ignorada vermelha aqui, bastante fluxo comprador, mostrando de fato a possibilidade de jogar esse movimento lá para cima, tá? A gente já pode usar aqui a extensão desse movimento e projetar para cima. Próximo alvo, 2.060, depois 2,80 aí pro gás, tá? E aí lá em cima nos 3, que seria ele retornar para a faixa de topo aqui anterior. Prata brigando lá em nível de resistência, mas retomando o viés aí de força compradora, tá? Olhando as criptos, segue processo de correção no curto prazo, dentro de uma congestão de médio prazo, a favor de uma tendência de alta, tá? Suporte para baixo nos $50.000, resistência para cima nos 65, tá? De dar sono esse gráfico. Volto a repetir, para quem gosta visando médio e longo prazo, são boas regiões para se acumular esse ativo, ok? Ethereum segue fraco também, hoje uma queda de 1,71. Ameaçou romper a CLTB intermediária no final de semana, acabou perdendo força. O mercado cripto ainda sem força, mas como eu disse, quarta-feira tem decisão difícil. Então, deve entrar bastante volatilidade nos mercados, ok? Mas a gente ainda não vê a volta desses fluxos compradores, tá? A gente não tem um OBV ainda chamando atenção, nem de Ethereum, nem de Bitcoin, ainda passando por baixo da média do OBV, congestão. Precisa de alguma barra de ignição que quebra a expectativa do mercado, né? Algum fluxo comprador ou vendedor para dar uma movimentada, ok? Bom, dito tudo isso e voltando para a nossa bolsa, os dois ativos que mais subiram, Azul 4, não vejo nada de interessante ainda, tá? Não vejo nada, fazendo um pullback da forte queda que teve, não vejo nada interessante. O segundo ativo que mais subiu, Santos Brasil. Cara, pelo semanal tem trade de compra, tá? Foi um ativo que eu não trouxe para vocês no final de semana, mas olhando hoje, a gente vê que ele tá, na verdade, no trade de correção não, né? Perdão, tá? Não é trade de correção, porque correção é quando vem de um movimento de alta e passa por um processo corretivo. Aqui ele está no meio de uma correção, é diferente, né? Ele já está costurando a média aqui, então o cenário é outro. Mas a tendência ela é de alta. Preços próximos da 9 e da 20 no gráfico semanal é um bom sinal. Se a gente joga isso para o diário, não tem nada tão interessante. Mas quem gosta aqui, ó, tem uma leve bandeirinha de alta. Não é a bandeira de alta que tem tanta relevância, porque ela vem dentro de um movimento de congestão, tá? Mas que foi acionado aqui, olha. Quem entrou e interpretou isso como uma bandeirinha de alta, tá no trade stopzinho aqui no fundo dos 13,01. A primeiro alvo é o ponto de resistência aqui nos 14,50. E aí acima dessa região, de fato,
o papel pode retomar uma tendência aí mais direcional, tá? Os dois ativos que mais caíram, Embraer, processo de correção, também não vejo nada para fazer. Pets 3 também segue o processo de correção, testando antigo ponto de resistência agora como um suporte, mas ainda sem demonstrar volta de força compradora, tá? A gente viu aqui volume bem baixo, não vejo nada para ser feito. Agora começando a análise a pedido de vocês, inclusive, valeu mais uma vez aí pelos comentários, pelo feedback da semana passada. Fico feliz em saber que eu, de fato, estou ajudando aí vocês, beleza? Lembrando que se você quiser ver a análise de algum ativinho específico, só deixar nos comentários aqui que eu trago a análise para o dia seguinte. Belezinha? Referente à corrida, que também tiveram alguns comentários. Legal, tá, pessoal? É bacana saber que tem pessoas que acompanham aqui que também fazem a corrida e acho que o que menos importa é o tempo, né? Se você faz 5 quilômetros em 30 minutos em 1 hora, isso pouco importa. O importante é se movimentar. Se você faz 1 quilômetro caminhando, correndo, trotando, o importante é se movimentar. Eu só consigo andar 200 metros. Beleza, o importante é você ir e andar esses 200 metros. Mas que de fato é algo aí que ajuda bastante, principalmente acho que para quem deveria todo mundo fazer, né? Porque é algo que ajuda o interno da pessoa, né? Mas enfim. Também gosto de correr bastante, tá, pessoal? Eu corro mais final de semana, tá? Geralmente eu corro 10 quilômetros, em média 55 minutos, tá? Mas comecei a correr também faz 6 meses. 6 meses não, 6 meses. 6 meses, né? Mas enfim, bem legal saber que tem pessoa aí que corre também, beleza? Inclusive a gente poderia fazer um mutirão aí de esporte, né? Vamos lá. Soja 3 que foi me perguntado sobre divergência no ABV. Inclusive, ó, não é um ativo que eu acompanho, tá? Mas é um ativo que tinha um estudo aqui que de fato eu não lembrava, mas ele quase cravou o alvo nosso. Tá vendo a bandeira de baixa que foi acionada aqui, ó? Eu não lembrava, tá? Próximo alvo de suporte é lá nos 11,46 por papel. Ele acionou o pivô perdendo esse fundo aqui. Só que se a gente for considerar agora, já tem um canalzinho de baixa aqui também, né? Ó. A gente poderia considerar um canalzinho aqui. Não ficou um dos melhores não, né? Mas enfim, a questão foi sobre a divergência. De fato, tem uma divergência. A gente vê aqui topos e fundos descendentes no preço, e a gente vê um ABV fazendo um movimento contrário, um movimento para cima. Porém, ainda não tem nenhuma demonstração no gráfico de volta de fluxo comprador. Tá? Apesar da divergência, tem volume ainda baixo, tá? A gente não tem volume comprador, olha. É um ponto para ficar atento, mas não só pela divergência eu vou comprar de qualquer jeito, tá? Acho válido sempre que eu tenho uma divergência você acompanhar com mais atenção aquele determinado ativo, mas por enquanto ainda não vejo volta de fluxo comprador, tá? O papel ainda está de fato bem fraco. Pode ser que ele comece a enroscar nessa região de fundo, querer marcar um fundo nessa zona, né? E aí sim, quando tiver o gatilho, alguma barra de força, volume comprador acima da média, você pode fazer análise ali novamente para ver se valida uma entrada ou não. Mas de fato tem uma divergência, mas o preço ainda não demonstra a volta de fluxo comprador, tá? Jales Machado, nada, tá? Me pedem muito esse papel também. Eu não sei se é porque está preso no ativo, mas assim, pessoal, não tem nada no papel, tá? Um papel bem feio, inclusive. Não vejo nada para fazer. Zona de suporte, trabalhando num canal de baixa, um papel que fica muito tempo parado, tá? Então, por enquanto, aí não vejo nada de interessante no papel. Zona de suporte principal é o 6,20. Sapri 11, já não vejo mais entrada por enquanto, tá? Longe da média, longe da 9 no diário. Foi um papel que a gente comentou diversas oportunidades de trades de operação de curto e médio prazo, inclusive em Sanepar. Para quem já está comprado, já tem um novo ponto de stop. Se quiser encurtar o stop, já tem um bom ponto de stop para deixar aqui na operação se já estiver posicionado na compra.
né? Para quem comprou aqui embaixo, no pivô, aqui está carregando, enfim, quem está posicionado na compra, se já tiver com ganho, quiser proteger a operação, o stop na região aqui dos 31,30 fica bem interessante, mas não vejo entrada por enquanto. E quem está dentro, só surfar o movimento, porque ainda tem bastante espaço, rompimento de topo histórico, então entra na fase de descobrimento de preço. Né? Para ter aqui mais uma noção, a gente pode projetar essa última congestão inteira a partir do rompimento desse topo para ter alvos para cima. Próximo alvo, 33,86, tá? Bem bonito o gráfico, inclusive. MYPK3 não vejo nada. Papel aqui totalmente lateral no curto prazo, tá? Totalmente lateral, não vejo nada interessante. Lojas Renner, não vejo mais entrada por enquanto. Agora, quem já está dentro, né, a gente comentou que o alvo seria aqui, ó, 21,41. Região de vazio gráfico, né? Quem está posicionado na compra pelo gráfico diário, um stop ajustado já pode jogar para cá, olha. Na região aí dos 17,55. Tá? Quer apertar mais um pouco, já está com bom ganho, pegou, comprou aqui embaixo, está conduzindo a operação. Né? A gente tem um novo ponto de resistência aqui, que foi esse topo que já foi feito um rompimento. Você pode colocar o seu stop aqui. Ó. É um stop ainda assim protegido abaixo desse antigo topo, abaixo da 9, logo a 20 está passando aqui por cima também dessa região. Mas aqui é mais a questão de conduzir e ajustar o stop, fazer uma saída parcial se ainda não fez, e tentar carregar até lá em cima dos 21,30, porque tem espaço para andar até lá, tá? Se vai ou não é outra história, mas tem espaço e o contexto mostra que as expectativas são maiores que ele consiga seguir até lá em cima. Até porque a tendência entrou em tendência de alta no curto prazo, então a tendência é válida até que ela seja revertida, né? Mas para quem pegou e está surfando aí, meus parabéns, tá? Excelente. Show, chique show. Auri 3, setor elétrico, a gente comentou do pivô de baixa. Para quem pegou, já está rolando a operação, né? Foi no pivô aqui, olha, perdendo essa zona de suporte, rompendo uma congestão de médio prazo, tendo o alvo principal lá para essa faixa dos 10,40 aos R$10, tá? Já não vejo mais ponto de entrada para quem está posicionado, só conduzir a operação aí também, beleza? Bom, terminou aqui os ativos, não vou comentar mais nenhum outro, porque no vídeo do final de semana, inclusive o vídeo de sábado, eu já comentei aí mais de 10, 15 ativos para vocês, então não compensa a gente olhar eles aqui hoje de novo. Durante a semana a gente vai vendo aí com calma o desenrolar aí dessa tranqueiraiada, beleza? Espero poder ter ajudado vocês, não esqueçam de deixar aqui os comentários e até amanhã, pessoal.